Dando sequência aos trabalhos do Fórum, nós teremos agora a palestra com o tema Conhecimento e Caridade. Nós convidamos para a sua apresentação o senhor Sérgio Cavalieri. Sérgio Cavalieri é engenheiro civil, pós-graduado em Finanças e presidente e membro de conselhos de administração de empresas do Grupo Azamar. Com a palavra, então, para a sua apresentação, Sérgio Cavalieri. Boa tarde, é uma honra estar aqui mais uma vez com vocês. Parabenizo a DCE Rio Grande do Sul por essa persistência, por essa continuidade na realização do FAST, já na sua 8ª versão, e que, sem dúvida nenhuma, tem contribuído de forma decisiva na mudança, né, do pensamento, na mudança das atitudes, do meio empresarial, sempre buscando, né, o que temos discutido nesses dois dias, a questão da sustentabilidade, né, vista de uma maneira ampla, vista de uma maneira não só com relação à natureza, mas tendo em vista o próprio ser humano, né, a própria ecologia humana e todo o seu relacionamento com o planeta e com a sociedade. O tema que me foi dado é um tema bastante, ao mesmo tempo, interessante e desafiador, que é falar sobre a sociedade do conhecimento e a via da caridade. Esse era o tema expandido, né? Aqui foi falado conhecimento e caridade, mas o tema completo, ele fala da sociedade do conhecimento e a via da caridade, quer dizer, como a via da caridade pode interagir nesse momento atual que nós estamos, que é a sociedade do conhecimento. E, lógico que, assim como os demais palestrantes que me antecederam, ontem e hoje, nós preparamos, estudamos o tema e estamos aqui apresentando, assim, uma coisa em comum, né, em quase todos, né, que foram buscar na história, no passado, referências para poder chegar nesse momento e falar alguma coisa sobre hoje e sobre o futuro. Então, comigo também não foi diferente. Eu estudei bastante, confesso que fiz até uma volta ao passado, aí, aos bancos de escola, né, estudando a questão da história, né, da humanidade, e isso mostra como nós precisamos de referências, né, a gente nunca deve abandonar, né, as raízes, as referências, porque elas são experimentações, são fatos vividos pela humanidade e são aprendizados, e ao longo de muitos e muitos anos, né? E eu começo falando também, alguns citaram várias vezes, né, a passagem de Gênesis, né, que no princípio Deus criou o céu, a terra, criou a luz, mares, ervas, sementes, árvores, o dia, a noite, os animais, e por fim criou o homem, a mulher, a imagem e semelhança de Deus, né? E deu aquela famosa mensagem, orientação para eles, né? Frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai todos os animais que se movem sobre a terra. E isso foi feito, né? O ser humano fez isso, no princípio, num processo bastante lento, porque era um ser ainda primitivo, né? Se retomarmos lá na pré-história, no período paleolítico, Idade da Pedra, isso remonta a 3 milhões, né, de anos atrás, né? Então, quando a gente fala de 10 anos, um século, né, temos que lembrar, né, que estamos falando de pelo menos de 3 milhões de anos atrás, um povo nômade, com a preocupação da sobrevivência, de se proteger, né, contra as várias ameaças do mundo, uso precário de utensílios e uma vida muito simples nas cavernas, né? E o homem moderno, como é chamado, já no período neolítico, né, surge, então, há 200 mil anos atrás, né? Então, é um período quando da pedra polida, o homem passa a ter possibilidade de ser sedentário, porque ele tem as primeiras formas de agricultura, criação de animais, e aí já uma certa divisão de trabalho, principalmente entre a mulher e o homem, que a mulher cuidava da caverna e o homem saía, era o caçador.
né, e depois na criação dos animais, começa a surgir, né, as primeiras formas de poder, de autoridade e os primeiros grupamentos humanos sobre a Terra. E a escrita, por exemplo, foi desenvolvida 4.000 anos antes de Cristo. Então, estamos falando de pelo menos 6.000 anos atrás, né, no início da chamada Idade Antiga, que prossegue, então, até o ano de 476, já depois de Cristo, com a queda do Império Romano, né? E nessa idade, a Idade Antiga, surgem os primeiros povos já civilizados, como os egípcios, fenícios, hebreus no Oriente e gregos e romanos no Ocidente. E o processo da agricultura vai se evoluindo, aí a gente já começa a perceber, né, pelo que existe hoje de herança, né, dessa época, né, já uma engenharia, um pensamento, aí todo pensamento filosófico, o nascimento do pensamento da filosofia, as grandes construções, né, o trabalho, né, realizado através de mão de obra, o início das navegações, o comércio já internacional, já entramos já na era já depois de Cristo, né? E com a queda, então, do Império Romano, né, em 476, o início da Idade Média, que vai até 1453, com a tomada de Constantinopla, e o fim do Império Romano no Oriente, e aquela figura, né, assim, bastante que a gente tem, já tem na memória mais viva, né, do senhor feudal, né, daquele que tinha a propriedade da terra, o castelo, que era o local, né, o abrigo do senhor, né, do dono da terra, o exército que ele mantinha para se proteger contra outros senhores feudais, né, outros povos, a igreja que surge então com uma força também muito importante nessa época, essa mistura inclusive de Estado e igreja, trabalhadores rurais que eram os servos, né, e isso vai então até a Revolução Francesa em 1789, quando tem início então a chamada Era Moderna, e esse período então de 1453 até 1789, as grandes descobertas, as grandes navegações interoceânicas, o surgimento da burguesia, associada aos comerciantes, né, que era a grande classe dominante na época, a indústria não existia ainda, né? A época de grandes manifestações culturais no setor das artes, da pintura, da escultura, das ciências, né? E, inclusive, o próprio surgimento do protestantismo com Lutero em 1517, né? E desaguando na Revolução Francesa, em 1789, fazendo assim como vários aqui antes de mim fizeram essa passagem, essa viagem pelos tempos que nos antecederam, né, por vários milênios, né, a Revolução Francesa com uma grande mudança também, né, na forma de pensar do mundo, e a partir daí a Idade Contemporânea, até os dias de hoje, conforme definem a maior parte dos historiadores, né. E nesse período, então, da Idade Contemporânea, aí sim o nascimento da indústria, primeira Revolução Industrial, as primeiras máquinas a vapor, depois o surgimento da energia elétrica, a classe industrial, que agora são os patrões, a classe operária, e todas as questões ligadas a esse período, com dois grandes marcos, né, as duas grandes guerras mundiais, e tudo isso num período muito longo, um processo lento, gradual, evolutivo, sempre contínuo, né, mas bastante lento, né? Estamos falando aí de vários milênios até chegarmos no século XXI, e especialmente no século XX, quando começa um grande crescimento, uma aceleração do crescimento populacional, né? O mundo atinge aí 1 bilhão de habitantes por volta do início do século XX. Hoje, um pouco menos de 150 anos depois, já somos mais de 7 bilhões de pessoas no planeta, né? Antigamente tínhamos um intervalo de tempo, né, entre o acontecimento de algum ato e esse ato ser conhecido, esse fato ser conhecido, porque as comunicações eram precárias, não existia comunicação, surgimento do telégrafo, depois da radiofrequência, de outras formas mais modernas, né, de comunicação, mas o mundo não estava conectado, o mundo não estava em rede, não existia essa comunicação que nós temos hoje no tempo atual,
com essa enorme aceleração da evolução das tecnologias, das invenções disruptivas, né? Hoje, tudo está conectado 24 horas por dia, tudo é conhecido instantaneamente, de forma transparente. Existe uma interdependência entre, né, qualquer fato que acontece no mundo reflete do outro lado do mundo, né, uma determinada ação tomada por um determinado governo contra outro governo, isso reflete nas bolsas de valores de um determinado país, reflete imediatamente na bolsa de valor de outro país. Ou uma situação de beligerância entre países. Então, todos nós, a nossa famosa frase na proclamação da independência do Brasil, né, independência ou morte, né, isso hoje é impossível, né, porque não temos mais independência, somos todos interdependentes, estamos todos conectados e uns dependemos dos outros. Esse é o momento atual que vivemos, a chamada sociedade do conhecimento. Deixamos para trás a sociedade, a era industrial, estamos numa mudança de época, né? As mudanças são tão bruscas, são tão violentas, são radicais, que estamos numa mudança de era. Então, estamos deixando para trás tudo aquilo que nós conhecemos até então da sociedade industrial, entrando nessa nova sociedade muito desconhecida, muito incerta, instável, imprevisível, que é a sociedade do conhecimento, né? Nesse período, temos assim mudanças bastante auspiciosas para nós, né? Primeiro, o aumento geral do nível de escolaridade, né? As pessoas, hoje em dia, têm um número de anos que frequentam a escola mais alto de toda a história humana. As pessoas vivem muito mais, né? Têm expectativa de vida muito acima do que, né, durante toda a existência do homem sobre a Terra. E isso são sinais claros de toda essa evolução científica, tecnológica, cultural, que nós temos vivido aí nas últimas décadas ou nos últimos séculos, né? As pessoas têm muito mais poder, né, com a revolução da tecnologia da comunicação. Esse aparelhinho aqui leva informação, e informação é poder, né? Então, as pessoas têm efetivamente mais poder. Tivemos um exemplo recente agora nas eleições aqui no Brasil. Isso é muito bom, né? As pessoas terem poder, as pessoas terem essa possibilidade de interferir, de influir, de tomar decisões, interferir no rumo do mundo, da história, é muito bom. Mas desde que essas decisões estejam lastreadas em alguns pilares básicos, fundamentais, que são imutáveis e que nós vamos voltar a eles mais à frente, né? E temos ao mesmo tempo que temos todos esses aspectos muito positivos na vida do ser humano, né? Nós temos aí uma série de problemas acumulados, criados, e que nós é que teremos que resolver com a nossa inteligência, com toda essa tecnologia que está à nossa disposição e que nós mesmos estamos desenvolvendo, né? É interessante a gente lembrar um pouco dessas questões sociais, né? Já trazida, por exemplo, na Revolução Francesa, né? Liberdade, igualdade e fraternidade. Depois a própria Igreja Católica, em 1891. Bom, a Igreja em todos os tempos, né? A própria revelação que Cristo nos apresentou através da palavra, né? O ser humano é o principal ator, é a principal preocupação, né, de toda a mensagem de Cristo, é o ser humano. Mas tem um marco muito forte em função do desenvolvimento da industrialização, do surgimento de formas de organização da economia, como o capitalismo, o socialismo. Um documento importante da Igreja Católica, né, em 1891, que é a Rerum Novarum, do Papa Leão XIII, que é um marco dentro da doutrina social da Igreja, onde a Igreja, então, começa a interagir mais diretamente com a sociedade e que vai evoluindo depois, ao longo das passagens de vários papas e a cada momento da história, trazendo mensagens orientativas para as pessoas, para a sociedade, de como se portar perante as novas realidades que vão sendo criadas pela própria sociedade, né?
Então, é interessante notar que toda essa doutrina social da igreja, que é uma palavra, né, bastante pesada, que é doutrina, né, mas ela é evolutiva, ela vai evoluindo junto com o ser humano. E mais interessante ainda, porque ela sempre está trazendo mensagens à frente do nosso tempo. Ela sempre traz a igreja como profética, né, ela traz mensagens e traz visões que vão à frente do nosso tempo. Então, ela começa a nos apontar, nos alertar com relação a determinadas direções que o mundo está tomando, que nós mesmos não estamos enxergando hoje, e ela está como a maior perita em humanidade, né, a igreja é a maior perita em humanidade, porque ela cuida do ser humano, e ela nos traz esses alertas. Então, é uma doutrina viva e que vai nos alertando, como a gente vai ver aqui, né, depois de 1931, por 40 anos passado do lançamento da encíclica Rerum Novarum, por Leão XIII. Então, é lançada 40º ano, em homenagem a Rerum Novarum, e é o ano da fundação da Uniapac, que é a entidade internacional que reúne todas as ADCEs, quando, então, empresários católicos na Europa decidem, né, a partir dessa inspiração da própria religião católica, que eles têm um papel importante a desempenhar nas suas empresas, um papel não só econômico, mas também um papel social. E surge daí, então, a questão da responsabilidade social das empresas, e é, então, a primeira entidade no mundo a tratar desse assunto, e até hoje a maior entidade no mundo a tratar desse tema, presente em 45 países, com mais de 25 mil associados, com essa preocupação de como as empresas podem contribuir não só economicamente, financeiramente, mas também no aspecto social. E cada vez a gente vê que isso caminha mais junto e que, à medida que o empresário consegue colocar isso de uma forma equilibrada, o empresário consegue ter mais sucesso e ter mais lucro e ser mais bem-sucedido, né? Então, há uma inversão, né? A preocupação com o ser humano, com o crescimento da pessoa, ela traz um resultado maior, um lucro maior para a empresa, né? Então, o empresário que tem essa visão consegue ser mais bem-sucedido. E seguindo na história, né, aí na questão social, né, dos direitos humanos, em 1948, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, é a primeira vez que se fala de forma estruturada, organizada, através da ONU, e a Igreja continua também na sua dinâmica e na sua presença permanente entre nós, quando, em 1967, com o lançamento da Populorum Progresso, quer dizer, o progresso dos povos, essa preocupação com o desenvolvimento integral do ser humano, e não só com o desenvolvimento econômico, não só com o crescimento do PIB, não só do crescimento de riquezas materiais, né? E aí surge, então, a questão ambiental, que é mais recente, né? Até então, o planeta não tinha a população que tem hoje, o impacto ambiental não era do tamanho que é hoje. Então, mais recentemente, surge essa questão, a questão ambiental, e, mais uma vez, a Igreja à frente, né? Quando, em 1971, através da 80ª Adveniens, o Papa Paulo VI alerta sobre a irracionalidade humana ao explorar a natureza. Ontem, o professor aqui, né, veio falar que atua exatamente nessa área ambiental, nos falou sobre essa encíclica, né? E, em seguida, em 72, no ano seguinte, a Conferência de Estocolmo, que foi a primeira conferência mundial onde se tratou das questões climáticas, organizada pela ONU também, relacionadas à degradação do meio ambiente. Mais recentemente, em junho de 2015, Papa Francisco lança a Laudato Si, que é a grande encíclica social mais recente, a única encíclica social do Papa Francisco, que trata da casa comum, né? E, em setembro do mesmo ano, de 2015, 3 anos atrás, né, a ONU lança a Agenda 2030, com os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e que, na época, o secretário-geral, Ban Ki-moon, fala uma frase muito marcante, né? Ele fala que com o objetivo de até 2030, que ninguém será deixado para trás. Ele trata não só da questão ambiental, mas é um propósito, né, assinado por centenas de países, por mais de uma centena de países, com esse objetivo de não deixar nenhum ser humano para trás. Mas hoje nós estamos
temos muita gente para trás, né? Então, voltando para a sociedade do conhecimento, essa sociedade fantástica, maravilhosa, que vivenciamos, que a cada dia é uma novidade, que temos dificuldade até para acompanhar, as gerações seguintes acompanham mais facilmente, nós nos tornamos obsoletos muito rapidamente, principalmente no uso da tecnologia, e temos, então, aí já um estoque de problemas acumulados e grandes desafios pela frente. Desigualdade social, que se origina de desigualdade de oportunidades. Estatística de 2017, ano passado, as 8 pessoas mais ricas do planeta detêm cerca de 500 bilhões de dólares, que é equivalente à metade mais pobre da população, a riqueza acumulada pela metade mais pobre da população da Terra. Então, é impressionante, né, o nível de desigualdade de distribuição ou de acumulação, né, que nós chegamos. Né? O 8 mais ricos, 50% da população, que dá mais de quase 4 bilhões de pessoas. Né? Problemas de fome, problemas de habitação, de água, saneamento, energia, infraestrutura, a questão das cidades, né? Houve essa grande movimentação para as metrópoles, né? A urbanização e as grandes metrópoles, com a maior parte da população, 80% da população mundial vivendo em metrópoles, então a dificuldade de conseguir atender às necessidades desse grande contingente de pessoas vivendo nas metrópoles, né? Aí estamos falando de mobilidade, de saneamento, de infraestrutura, da questão de violência, poluição, e também a questão dos recursos naturais, né? Com o planeta, com uma população que quantidade de pessoas que nunca tivemos na Terra, né? Mais de 7 bilhões, e crescendo ainda, né? A expectativa que seguindo a mesma trajetória, vamos chegar em 2050 com 10 bilhões de pessoas no planeta. Só para vocês terem uma ideia, em 2 de agosto de 2017, quer dizer, tomando o exemplo do ano passado, quer dizer, em 7 meses, né, porque 2 de agosto estava começando agosto, em 7 meses, nós todos, o planeta, né, nós, população do planeta, já tínhamos utilizados os recursos que a natureza é capaz de repor. Então, já entramos no déficit, né, a partir de 2 de agosto de 17, então no restante daquele ano todo, de 17. Esse ano, provavelmente, isso deve ter acontecido alguns dias mais cedo, né, porque a população continua a crescer, a demanda por recursos naturais continua a crescer, a nossa forma de viver não mudou em um ano, não mudou tão drasticamente assim, mas o que é essa capacidade de repor o que nós consumimos, né? Por exemplo, nós geramos mais carbono do que os oceanos e as florestas são capazes de absorver, né? Nós utilizamos mais árvores para diversas finalidades que as próprias florestas podem repor nesse mesmo período, né? Utilizamos mais água do que a própria natureza é capaz de repor. Consumimos mais peixes do que a própria natureza, nos lagos, nos rios, nos mares, é capaz de repor. Então, é disso que nós estamos falando, vivendo no mundo que já é insustentável. Quer dizer, nós já estamos gastando mais do que o mundo tem para repor. Isso é um problema. Se continuarmos nessa direção, o próprio Papa Francisco, na Laudato Si, fala nessa perigosa espiral descendente que nós estamos, consumindo cada vez mais recursos naturais, né? E aí, atrelado a isso também, toda a questão do impacto ambiental, mudanças climáticas, aquecimento do planeta, que também é um tema bastante discutido, ontem aqui também tratamos disso, né? Mas, e mais grave ainda, né? Tudo é grave, mas está ligado diretamente ao ser humano, dados da OIT mostram que atualmente temos cerca de 30% da população mundial, população economicamente ativa, sem trabalho, né? Nunca tivemos tanta gente trabalhando, porque a população do planeta é enorme, mais de 7 bilhões, mulheres acessaram o mercado de trabalho. Então, com certeza, em termos percentuais da população, em termos absolutos, em termos numéricos, nunca tivemos tantas pessoas trabalhando. Mas temos ainda 30% de pessoas economicamente ativas sem trabalho. E vimos em várias apresentações os efeitos, né, da tecnologia, os efeitos da inteligência artificial, da robotização, os impactos que isso pode trazer no futuro do trabalho.
são os grandes desafios, né, da sociedade do conhecimento, né, o bem-estar, a felicidade do ser humano, a questão da pobreza, a necessidade de um progresso multidimensional, né, e o desenvolvimento integral do ser humano, né, não é só o PIB, como eu falei, mas lá no botão vocês lembram, né, do FIB, que é a felicidade interna bruta, né? Quer dizer, o desenvolvimento ele tem que ser sustentável no aspecto econômico, social, cultural, ambiental. A preocupação com essa governança mundial, quer dizer, quem consegue controlar o mundo, quem é a nova grande, o dono dessa governança mundial, seria ainda a ONU ainda tem a mesma relevância na mesma época que ela foi criada ali no pós-Segunda Grande Guerra, né? E o comércio internacional, quem consegue controlar o comércio internacional? É um congresso, um comércio razoável? Ou existe uma dominação por países mais desenvolvidos e países mais hegemônicos, né? A questão do sistema financeiro também, é uma prevalência muito forte do sistema financeiro que domina vários setores e que o setor produtivo não consegue fazer frente ao setor financeiro, né? A questão das liberdades, versus regimes autoritários, liberdade institucional, individual, liberdade de propriedade, a livre iniciativa, liberdade religiosa e cultural. E, do outro lado, a gente vê conflitos também religiosos, guerras localizadas, guerras regionais, a questão do crime organizado com o narcotráfico que se espalha no mundo inteiro e com cada vez mais poder, as máfias, milícias, os fluxos migratórios, que as pessoas não encontram trabalho, não encontram subsistência, tem guerras, tem violência nos seus países, nas suas regiões de origem, e buscam, então, a sua felicidade, o seu futuro em outros países, e a dificuldade dos outros países de acolherem esses fluxos migratórios tão fortes, né? Desafios morais e éticos, vimos aqui também durante esses dias, né? Questão da manipulação genética dos embriões, clonagem, a neurociência, né? Parece que a última fronteira, que é o cérebro humano, né? Até onde a ciência vai poder intervir no cérebro humano, o envelhecimento, vencendo, né, o envelhecimento, e será que venceremos a morte, né, determinado esqueleto vai envelhecendo, mas você pode construir um outro esqueleto para o ser humano e prolongando a vida por quantos anos mais, né? E o que isso tem a ver, né, com a nossa finitude humana, né? Bem, no meio de tudo isso, né, a gente saiu lá desde da pedra lascada, desde o Gênesis, né, durante milhares de anos para chegar em pouco tempo, né, numa quantidade, né, de desafios e problemas que o mundo enfrenta agora, nós, seres humanos, enfrentamos na sociedade do conhecimento e que vamos ter que enfrentar, né? O passado nos ajuda bastante, mas não resolve tudo, né? O futuro é bastante incerto. Mas, no meio a tudo isso, eu tenho que falar que eu sou otimista. No passado, com certeza, tivemos situações semelhantes, que pareciam, né, transformações radicais, intransponíveis, dificuldades que o homem talvez não tivesse condição de resolver, mas que acabou resolvendo, e aqui estamos, né? O planeta continua vivo, nós sobrevivendo com todas essas mazelas, mas eu tenho que falar que eu sou otimista com relação ao futuro e acredito que a tecnologia irá resolver muito desses problemas. Ao mesmo tempo que a tecnologia cria esses problemas, a tecnologia resolve problemas. Por exemplo, uma série de trabalho e atividades serão desnecessárias e outras atividades surgirão, outras formas de trabalho passam a ser necessárias. Agora, é muito importante, aí eu entro já na fase final da minha fala, e eu acho que porque eu sou otimismo, né, porque eu sou otimista e porque eu acredito que nós seremos capazes de vencer tudo isso, que a tecnologia pode muito, mas ela tem que ser inspirada pela caridade. Acho que aqui é o ponto-chave do nosso futuro, quando a gente examina a perspectiva futura do ser humano sobre a Terra, nós temos que encarar sob a perspectiva, lógico, de tudo que nós construímos, de toda a tecnologia, da inteligência humana, mas temos que nos munir desse sentimento muito forte, dessa atitude de caridade. E
eu recorri, logicamente, à encíclica do Bento XVI, da Caritas in Veritate, de 2009, que é uma encíclica maravilhosa, né? E que trata da caridade e a verdade e a caridade. E baseei aqui o final da minha fala toda nas mensagens trazidas pela Caritas in Veritate, né? E ela começa falando assim, né? E nós temos que, né, nós que acreditamos nos valores, na força dos valores da doutrina social da Igreja, temos que entender o poder da caridade, né? Porque logo aqui no parágrafo 2º da encíclica, né, o Papa Bento XVI fala assim, que a caridade é a via mestra da doutrina social da Igreja, né? E não tenho dúvida que nós precisamos de um novo modelo social, que nós precisamos construir um novo projeto de sociedade, né, uma nova forma de conduzirmos a sociedade, que é a sociedade baseada na caridade, né? E esse novo modelo tem que aliar, né, como eu falei, toda a inteligência humana, a ciência, a razão, com a fé, com o amor e com a caridade. A caridade é o dom maior que Deus concedeu aos homens, também aqui no parágrafo 2º da encíclica Caritas in Veritate. A globalização, a revolução das comunicações nos torna muito próximos, nos torna vizinhos, né? Temos contato imediato através do WhatsApp e todas as ferramentas, os aplicativos, né, dessa revolução da comunicação, né? Mas não nos fez mais irmãos, não nos tornou mais próximos no sentido espiritual, no sentido humano, né? Precisamos de uma sociedade à medida do homem, da sua dignidade, da sua vocação, parágrafo 9, passar de uma condição menos humana para condições mais humanas. Precisamos construir uma sociedade mais humana. O desenvolvimento não é o simples incremento do ter, parágrafo 1º, logo no parágrafo 11, né? E o subdesenvolvimento é a falta de fraternidade entre os homens, no parágrafo 19. Viver a caridade na verdade leva a compreender que a adesão aos valores do cristianismo é útil e mesmo indispensável para a construção de uma boa sociedade e de um verdadeiro desenvolvimento humano integral, que está no parágrafo 4. E gostaria de terminar com a citação dos parágrafos 9 e 1, que é logo também no começo, na abertura da encíclica, né? Só através da caridade, iluminada pela luz da razão e da fé, é possível alcançarmos o desenvolvimento dotado de valência humana e humanizadora. O amor caritas é uma força extraordinária e impele as pessoas a comprometerem-se com coragem e generosidade no campo da justiça e da paz. Senhoras e senhores, caros amigos, a sociedade do conhecimento pode ser um lindo caminho para a humanidade. Basta abrirmos nossos corações para o outro, termos atitudes repletas de caridade. A lição nós já sabemos de cor, por toda a doutrina social da Igreja, por todo o Evangelho. Resta-nos aprender e colocar em prática, e isso tem que ser de forma muito objetiva e rápida. Muito obrigado. Nós temos um espaço aqui ainda de 5 minutos, poderíamos abrir para 1 ou 2 perguntas, se alguém quiser formular, senão nós daremos continuidade aos trabalhos do nosso fórum. Temos aqui, então, uma pergunta. Queria me congratular com a profundidade da sua indagação final, a caridade, e que é rigorosamente, na minha modesta visão, isso que separa os que se denominam do bem dos que são por esses acusados do mal. Quando o ser humano tem tantas diferenças de condição de existência, de dignidade da vida, sobretudo nos aspectos materiais. Como se fosse
vamos obrigados a praticar a caridade. A caridade na minha visão, é um ato voluntário, é um desejo de cada um, é uma decisão de cada um. O governo não pode obrigar que as pessoas sejam cariosas. O governo tem o poder de impor que cada um contribua de conformidade com o que tem capacidade de produzir para que ele, a sociedade, instrumentalize condições de minorar, de viabilizar, de erradicar a miséria. Mas a caridade, por isso mesmo, que talvez seja um dos caminhos da salvação, é um ato de vontade, que é um papel importante da igreja. A pessoa não pode se indignar com o outro porque não é caridoso. Você pode ter pena de quem não é caridoso porque não está encontrando o seu caminho. E essa é a diferença, porque criou-se na nossa Constituição mesmo essa sinalização dos direitos. Dos direitos. Todos têm direito. Na medida que eu digo que todos têm direito a uma casa, tá certo? Ele não tendo a casa, ele se sente no direito de ocupar uma que tenha desocupada, na essência. E o Poder Judiciário acaba também tendo a possibilidade dessa leitura. Então, essa é a reflexão que eu queria, uma observação sua, que pratica o mundo empresarial, que exatamente confere aquilo que é mais relevante para o objetivo derradeiro da caridade também, que é dar dignidade a todo mundo, porque produz unidades que geram emprego, que produz os bens que podem erradicar a miséria. É só com os bens produzidos que se tiram as pessoas da miséria, não é com discurso de solidariedade, não é com a declaração de bem-querer, mas senão com atos concretos. Você que vivencia essas duas coisas, que autenticamente é uma pessoa que não só cumpre as suas obrigações empresariais, mas que também pratica a caridade por tudo quanto sei do amigo. Uma reflexão sobre isso, se estou eu equivocado, quando digo que ninguém pode ter raiva do outro por não ser caridoso, até ter pena por não ser, mas exigir a contribuição que ele dá em função do que produz. Porque é isso é que separa. A causa da miséria passou a ser o gerador de riqueza, quando, na verdade, é a única solução da miséria. E isso é visto, o não caridoso, que é o ideal, é que você gere a riqueza e gaste pouco para si e seja caridoso. Mas isso não é obrigado. Eu não posso ter raiva de quem teve os bens produzidos pelo seu esforço, respeitando a lei, e desfrute como quiser. Já deu a sua contribuição compulsória pelos tributos que a sociedade decide. Que bom que a igreja entre como complementação para dizer-lhe, procure o caminho da sua felicidade, que é sendo caridoso. Mas nunca disseminando ódio, que é o que está nos separando, o mundo todo. O mundo todo. Os que não têm condição de resolver o seu problema, culpam aos que não são culpados. Não são culpados por terem gerado a riqueza. Desculpe eu ter me alongado um pouco, isso é uma agonia. Eu tenho que agradecer, doutor Ponte, a oportunidade de dialogar um pouquinho mais com vocês, né, e compartilhar o pensamento, que é o pensamento da ADCE, né, e da própria Uniapac. Nós teremos agora, no dia entre 22 e 24 de novembro, em Lisboa, um congresso mundial, e o tema é a nobre vocação do líder empresarial, a nobre vocação do empresário. Então, o empresário, ele tem uma vocação, que é ser empresário, é uma vocação, é um dom de Deus, é uma vocação, e é uma nobre vocação. E por que essa vocação é nobre? Não é porque ela só gera lucro, resultado econômico. Isso é bom, é necessário, ninguém é contra o lucro, o lucro é o oxigênio que mantém a empresa viva, e para reinvestir, para se manter atual, é necessário ter o lucro. Mas se nós, empresários, fôssemos empresários somente pelo lucro, isso seria extremamente frustrante, porque você chega no final do ano, tem o lucro, no ano que vem você quer um lucro maior, e, na realidade, o que você deixou além disso, né? Essa nobre vocação que é falada é porque o empresário tem o verdadeiro empresário, né? Aqui nós temos que fazer essa classificação, o verdadeiro empresário, ele tem que compreender essa amplitude maior do seu trabalho, né? Que é, para quem
já lê o balanço de empresa, o lucro aparece lá na última linha, né, do balanço, né, você vê a demonstração de resultados da empresa, começa lá com o faturamento, depois vem todas as despesas, e na última linha tem o lucro. E antes, por que isso está na última linha? Né? Porque antes a empresa tem que cumprir uma série de obrigações. Então, o empresário que tem essa consciência da caridade, que tem essa consciência dos compromissos que ele tem com toda a sociedade, não é só com o cliente dele, não é só com o funcionário, não é só com o fornecedor, não é só com o governo, é com toda a sociedade. O empresário que tem essa visão da interação da empresa dele com toda a sociedade, que tem essa postura de caridade, de solidariedade, de subsidiariedade, essa preocupação com o bem comum. É um empresário que vai cumprir ao longo do seu trabalho, da sua produção, do seu serviço prestado. Ele vai cumprir de forma solidária, de forma caridosa com toda a sociedade, de maneira que ele vai chegar num resultado, que é um resultado, um lucro chamado lucro admirável, porque ele deixou, ao longo do seu trabalho, só pegadas positivas. A empresa existe no mundo para servir o homem. A economia existe no mundo para servir o homem. Se a empresa e a economia, as empresas não estão servindo o homem, elas não estão cumprindo o seu papel adequadamente. Então, daí vem toda essa questão da caridade, toda a questão da doutrina social da igreja, nos alertando para esse papel maravilhoso, formidável, esse papel que nos anima cada dia mais a ter essa postura de empresários que tem essa preocupação com o ser humano, a preocupação com o outro, com o planeta, que quer prestar um bom serviço, que quer ter lucro, que quer ter resultado, mas quer também deixar uma contribuição positiva em um mundo cada vez melhor. Trazer condições melhores de vida, produtos bons, produtos que sejam úteis às pessoas, que tragam mais comodidade, bem-estar. Então, essa é a verdadeira vocação do empresário, essa é a forma que nós, a DCE, e todos aqueles que se agregam em torno da DCE e de outros movimentos semelhantes, como o próprio GELPA, né, que nós acreditamos e que nós procuramos conduzir os nossos empreendimentos. E eu aqui deixo um testemunho, como participante da terceira geração de um grupo de 86 anos de existência, que o nosso sucesso, a nossa sobrevivência até hoje é justamente pelo fato de respeitarmos, seguirmos os valores cristãos e tentarmos, humildemente, nós somos falhos, não somos perfeitos, mas humildemente e com todo esforço tentarmos aplicar todo dia esses ensinamentos que recebemos da doutrina social da igreja nos nossos negócios para podermos cumprir completamente, totalmente o papel das empresas no mundo atual. Então, agradeço a oportunidade, né, da provocação do Dr. Pontes para poder fazer mais esse adendo aqui à minha fala e essa mensagem para vocês. Nos últimos anos, nas últimas décadas, Brasil, América Latina, foram tomadas por ideologias, por pensamentos contrários ao empreendedorismo, às empresas, ao lucro, que são pensamentos ultrapassados, que tentaram o seu caminho no passado, não funcionaram, não funcionam mais, que nós não acreditamos, não defendemos, temos que encontrar novos caminhos. O capitalismo prevaleceu, mas é esse capitalismo diferente que eu estou falando para vocês. Também não é o capitalismo selvagem, aquele capitalismo do início do século passado. É esse capitalismo consciente, como existe nos Estados Unidos, esse movimento recente, lançado, o capitalismo consciente, são as big corporations, que são as business for good, né? O bem que as empresas podem fazer, são empresários com essa consciência, com esse novo tipo de pensamento e atitudes que constrói esse novo capitalismo, que cria riqueza, que saca as pessoas da pobreza, que dá oportunidades e que faz com que todas as pessoas possam crescer e que tenhamos uma sociedade mais justa, mais humana e mais fraterna. Obrigado. Temos mais uma colocação, então. Sérgio, parabéns pelas tuas colocações. A gente tem na primeira carta a Corinto, capítulo 13, uma explicação muito clara do que é a caridade, né? São Paulo, que escreve essa carta, diz lá com toda a clareza o que são as características da caridade, ou do amor, de forma mais popular. A gente tem conhecimento histórico, você demonstrou rapidamente aí, várias fases de crescimento, mas a gente ainda tem uma dificuldade das pessoas entenderem que a caridade tem um fim em si mesmo, não pode buscar o benefício de retorno, né? Qual é a nossa grande dificuldade ainda na tua percepção, como sociedade brasileira, para a gente poder ter nas nossas lideranças ações de caridade? Eu acho que é uma falta de percepção, né? Eu
vejo assim, acho que alguns já enxergaram, né, que o mundo mudou, o mundo não é mais o mesmo, porque essa mudança a gente pode ver de duas maneiras. Aqueles que conseguiram, pelo estudo, pela busca do conhecimento, pela formação, buscar essas dicas, essas inferências, essas referências de como conduzir as empresas. Então, esse vem da própria consciência, né? Como foi falado aqui anteriormente, no vídeo, né? A pessoa, de forma consciente, querer fazer de forma diferente. Agora, nós temos que entender também que a sociedade mudou. Essa sociedade mais informada, mais conectada, ela não aceita mais as empresas que não estão em sintonia com a própria sociedade, né? Então, a meu ver, o que está faltando, primeiro, essa visão, um pouco mais de estudo, precisamos estudar mais, os empresários precisam conhecer um pouco mais, né, das relações humanas, das relações sociais, da história, do que está acontecendo, enxergar o seu entorno e ver as mudanças também que estão acontecendo nesse momento na sociedade, né? A gente vê grandes empreendimentos que no passado eram desejados por todos os municípios, disputavam os empreendimentos. Hoje tem empreendimentos que o município ou o bairro nem se interessa mais, se é um empreendimento que vai causar um impacto ambiental muito grande, um impacto em trânsito, um empreendimento imobiliário, por exemplo, uma indústria. As pessoas querem saber como as empresas fazem, por que elas fazem, e para que elas fazem, e como elas fazem, por que elas fazem, qual o propósito daquela empresa, como ela trata seus funcionários, seus clientes, seus fornecedores, como ela trata o mundo, o governo. Quer dizer, existe hoje essa interação, né, o chamado stakeholder, né, da empresa, é a sociedade como um todo, né? Nós tem o tempo inteiro interagindo com a sociedade, e a sociedade não aceita mais qualquer empresa. Então, aquela empresa que visava anteriormente somente o lucro imediato, rápido, que burlava uma série de regras sociais ou regras legais, elas têm vida muito curta. Elas criam passivos, criam problemas e serão expurgadas pela própria sociedade em pouco tempo. Então, acho que está faltando um pouco de visão, né? Acho que as pessoas, aquela história do sapo que fica na água quente, a água vai esquentando, né? E no começo o sapo acha que aquela água quentinha é muito agradável, porque a água estava fria, começou a esquentar, está na panela, é uma figura, né? Já é uma história já mais antiga, mas eu acho que se aplica ainda hoje, né? E o sapo, então, vai sentindo aquela água aquecer, fica agradável, fica gostoso ali, só que a água ferve, né? E quando ele ferve, ele morre. Então, acho que tem muita gente ainda que não percebeu as mudanças do mundo, e que não está percebendo o risco que o seu negócio está correndo em função das demandas dessa nova sociedade, que é a nossa cliente, né? Com quem nós interagimos o tempo todo como empresários. Então, acho que é esse, né? E aí, disso aí deriva uma série de posturas, de comportamentos. Temos que ser mais sóbrios no consumir, temos que ser mais cuidadosos no produzir, temos que instruir mais os nossos... Temos que ter uma... Agora, com essa eleição, Padre Martinho, caiu a ficha que nós temos um quarto elemento que nós temos que nos preocupar, né? Que era o triple bottom line, né? Que era, né, a parte econômica, social e ambiental. Agora nós temos um quarto elemento, que é a área política. Nós temos que nos preocupar também com questões políticas, né? Alguns de nós, empresários, talvez queiram entrar para a política efetivamente, esse é um caminho, mas não é necessariamente dessa política que eu estou falando. Nós temos que nos envolver nas questões políticas da nossa região, do nosso país, da nossa nação. Temos que ajudar os nossos funcionários, ajudar no sentido de esclarecer, de falar sobre política, falar sobre cidadania, sobre as responsabilidades, sobre os deveres que o doutor Pontes falou, mas sobre as obrigações também, né, sobre os direitos, mas as obrigações. Temos que ensinar cidadania para as pessoas, ensinar a votar. Acho que essa eleição que passou agora foi extremamente importante para o Brasil. Acho que marcamos aí um marco na história do Brasil, não é uma mudança muito grande, não estou falando só a nível federal, mas em praticamente todos os estados. Tivemos, né, no parlamento também mudanças significativas, nesse sentido da participação política, né? Nós temos que ter também, nós empresários, esse envolvimento, essa participação, no sentido de dar essa boa orientação e indicar caminhos, né? Indicar não partidos, mas indicar caminhos, os caminhos que são mais adequados para um desenvolvimento melhor do nosso país, né? Nós temos muitos problemas ligados ao subdesenvolvimento, à falta de desenvolvimento,
por questões políticas, e não é de hoje, né? Por maus políticos, maus representantes que nós elegemos. Então, é essa consciência que nós precisamos incutir em nós mesmos, em nossos colaboradores, aquelas pessoas que nós temos influência, nessa necessidade de escolhermos melhor e de acompanharmos também, durante as suas gestões, o desempenho que eles têm. E se numa próxima eleição não estiverem performando no sentido do bem comum, no sentido de atender toda a sociedade, não os seus próprios interesses, vamos removê-los de lá e colocar outras pessoas qualificadas, treinadas, capacitadas e que tenham esse objetivo de atender o bem comum da sociedade. Então, essa acho que é a nova postura do empresário também. Eu descobri agora esse quarto desafio que nós temos também que cumprir com ele. Muito obrigado, então. Boa tarde a todos. Muito obrigado a Sérgio Cavalieri por sua participação no fórum.